Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre alguns exemplos de empuxo. Então vamos lá. A gente vai falar sobre o navio. Por que o navio flutua? Primeiro, porque ele é oco e sua densidade média, considerando a parte de aço e a parte cheia de ar, é menor que a densidade da água. E dois, porque ele encontra-se em equilíbrio, parcialmente imerso e sujeito à ação de duas forças de mesmo módulo e sentidos contrários, o peso P e o empuxo E exercido pela água. Mas a estabilidade do navio não depende só disso, depende também do ponto de aplicação dessas forças. A força-peso é aplicada no centro de gravidade, CG, que é fixo, e o empuxo é aplicado no ponto de centro de empuxo, que é variável. Então, aqui no desenho a gente encontra o centro de empuxo e o centro de gravidade. Aqui o peso e aqui a gente encontra o empuxo. Peso e empuxo de mesmo módulo e sentidos contrários. O centro de gravidade do corpo localiza-se no centro de aplicação do seu peso. Quando a distribuição de massa de um objeto é homogênea, o seu centro de gravidade coincide com o seu centro de massa. Se o corpo não é homogêneo ou tem forma irregular, seu centro de gravidade não coincide com o seu centro de massa. É possível localizar o centro de gravidade do corpo pendurando-o livremente. O centro de gravidade do corpo fica no ponto de cruzamento das verticais que passam pelo ponto de sustentação. Já o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado pelo corpo. A posição do centro de gravidade, então, não se altera em relação ao corpo. Já o centro de empuxo do navio muda de acordo com a forma do volume do líquido deslocado, já que está localizado no centro de gravidade do líquido que se deslocou. O navio é projetado para, em caso de oscilações laterais, ele retornar à posição inicial. Para isso, seu centro de gravidade fica embaixo do centro de empuxo, como mostra na figura ao lado, de modo que temos uma situação de equilíbrio estável. O momento das forças P e E, P de empuxo, P de peso e E de empuxo, é o que faz com que o navio volte à posição inicial. O centro de gravidade, no caso de uma embarcação, não pode coincidir com o centro de empuxo, pois quando o centro de gravidade coincide com o centro de empuxo, o corpo imerso fica em equilíbrio indiferente, ou seja, se qualquer perturbação fizer o corpo se mover lateralmente, ele não vai retornar à posição de equilíbrio. Veja na figura ao lado que o centro de empuxo muda de posição quando o barco se movimenta, o que altera a situação de equilíbrio. Essa mudança depende da forma do casco, já que o centro de empuxo está localizado no centro de gravidade do líquido deslocado. Para se obter uma maior estabilidade, a distribuição de cargas no interior do navio é feita de tal modo que o centro de gravidade se situa o mais próximo possível do fundo do navio. Como a água do mar tem densidade maior, o empuxo exercido sobre o navio é maior quando ele está no mar, já que o empuxo exercido depende da densidade do líquido. Para se ter uma ideia, a densidade da água doce é de 1 vezes 10 a terceira quilograma metro cúbico, e a densidade da água do mar é, em média, 1,03 vezes 10 ao cubo quilograma por metros cúbicos. Assim, uma embarcação utiliza 3% a mais de lastro em água salgada. E o lastro está relacionado ao centro de gravidade e deve ficar embaixo ao centro de empuxo. Para aumentar o lastro de um barco à vela, são adicionados pesos no barco. Agora a gente vai falar sobre o submarino. No funcionamento do submarino, dois aspectos ligados à física são considerados. 1. A pressão suportada pela estrutura do submarino. E 2. O princípio de Arquimedes, que permite ao submarino afundar ou aflorar a superfície. Aqui a gente pode observar a equação de pressão hidrostática, que é representada por peso sobre área, ou seja, massa vezes a gravidade dividido pela área, e a gente vai chamar essa de equação de número 1. Outra equação também que envolve massa é a de densidade, que é a massa sobre volume. Isolando-se a massa, nós temos que densidade vezes o volume é igual a densidade, e volume nada mais é do que a área vezes a altura. A gente vai chamar essa equação de número 2. Substituindo 2 em 1, temos a equação da pressão hidrostática, que vai ser a densidade vezes a área vezes a altura vezes a gravidade sobre a área. A gente elimina essas áreas, né, porque elas vão ser de valores iguais.
E aí, considerando que a gente tem uma altura de 105 metros, uma gravidade de 10 metros por segundo quadrado e uma densidade de água igual a 1 vezes 10 ao cubo quilogramas por metros cúbicos, a gente vai ter uma pressão de 10,5 atm ou de 10,5 vezes 10 a quinta pascal. Ou seja, a cada 10 metros que nos afundamos na água, a pressão hidrostática aumenta 1 metro. Certo? A pressão total a que está sujeito o submarino é de 11,5 atm. E como a pressão interna é de 1 atm, a diferença de pressão suportada pela estrutura do submarino é a pressão hidrostática da água de ordem de 10,5 atm. O princípio de Arquimedes permite calcular a força que um fluido, líquido ou gás exerce sobre um sólido nele mergulhado. Para entender o princípio de Arquimedes, vamos imaginar a seguinte situação: um copo totalmente cheio de água e uma esfera de chumbo. Se colocarmos a esfera na superfície da água, ela vai afundar e provocar o extravasamento de uma certa quantidade de água. A força que a água exerce sobre a esfera terá direção vertical, sentido para cima, e o módulo igual ao peso de água que foi deslocado. Ou seja, a isso damos o nome de empuxo. Portanto, o valor do empuxo está ligado ao volume externo do sólido mergulhado no líquido, não importando a sua densidade ou o seu peso. No caso do submarino, quando estiver flutuando na superfície, o seu peso terá a mesma intensidade do empuxo recebido. Para que o submarino afunde, nós devemos aumentar o seu peso, o que se consegue armazenando a água em um reservatório adequado em seu interior. Controlando a quantidade de água em seu reservatório, ajustamos o peso do submarino para o valor desejado, ou seja, para ele afundar ou para ele flutuar. Para que o submarino volte a flutuar, a água deve ser expulsa de seus reservatórios para reduzir o peso do submarino e fazer com que o empuxo se torne maior do que o peso. Observe-se que, estando o submarino totalmente imerso, o volume de água deslocado, volume externo do submarino, será sempre o mesmo, o que faz com que a intensidade do empuxo aplicado pela água se mantenha constante, não importando o valor do peso. E o nosso último exemplo vai ser sobre balão. O empuxo E é o que faz com que os balões de ar quente subam para o alto. A equação abaixo representa o empuxo nessa situação e é igual à diferença de densidade multiplicada pelo volume V e pela aceleração da gravidade. Então, empuxo é a densidade do ar menos a densidade do gás, vezes o volume, vezes a gravidade. Sabendo que a densidade é igual à massa m pelo volume, podemos dizer que a massa do ar deslocado é densidade do ar menos a densidade do gás, vezes o volume. E o empuxo, peso do ar deslocado, pode ser representado como E, que é de empuxo, igual a massa vezes a gravidade. As massas aparentes obtidas deverão ser corrigidas. Deve-se acrescentar a massa aparente à massa do ar deslocado. Para calcular a massa de ar deslocado, devemos multiplicar a massa específica, que é a densidade do ar, a temperatura e a pressão ambiental pelo volume de saco plástico cheio de ar. Ou seja, a massa de ar deslocado vai ser igual à massa específica, que é a densidade, vezes o volume. Objetos cuja densidade seja maior do que a densidade da atmosfera tendem a flutuar. Dizemos que esses objetos são mais leves do que o ar. Novamente aqui a gente pode explicar. Novamente aqui esse evento pode ser explicado pelo princípio de Arquimedes. Uma curiosidade sobre os gases. Os gases também são fluidos. Eles diferem dos líquidos por possuírem uma densidade menor do que estes. A Terra é envolta por uma mistura de gases, ou seja, ela é envolta por uma camada de fluidos. Os balões ou dirigíveis, que são grandes objetos relativamente leves, eles contêm em seu interior gases mais leves do que o ar. Um exemplo deles é o hidrogênio. A ascensão de um balão é facilitada quando a gente infla, e assim que a gente começa a esvaziá-lo, isso facilita a descida dele. Então, pessoal, esses foram os nossos exemplos de empuxo. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.